Queridos amigos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade de nós nos encontrarmos, aqui no nosso canal EBD para Todos, aonde estudamos aqui a Palavra de Deus todas as semanas. Postamos aqui vídeos novos, vídeos desses assuntos tão maravilhosos que nos chamam a atenção, para assuntos bíblicos, assuntos teológicos, assuntos psicológicos, assuntos maravilhosos que vêm nos trazer aqui para o entendimento aqui da grandiosa e maravilhosa Palavra de Deus. Como vocês sabem, sou o professor Ricardo, estou aqui há um bom tempo, fazendo aqui o meu papel como aluno e também como professor da escola dominical. Estamos aqui trazendo aqui conteúdos para você, baseados aqui na nossa EBD, que é a nossa revista semanal, mensal e diária, que nós estudamos diariamente, semanalmente e mensalmente, esses 3 meses aqui consecutivos que nós estudamos juntos aqui. E outra coisinha boa para você, nós estamos também, já para você aí nos acompanhar lá no nosso canal, nós estamos com outro canal que o nome do nosso canal novo é Nada Além da Verdade. Lá nós estamos estudando, estamos falando sobre assuntos polêmicos. Eu gostaria que você desse um pulinho lá, desse uma olhadinha, fosse lá, se inscrevesse, deixasse o seu comentário lá, pois lá a gente tem colocado os assuntos, nós temos colocado assuntos concernente aí ao nosso dia a dia. São assuntos bíblicos, são assuntos verdadeiros, porém assuntos do nosso cotidiano. Então eu gostaria que você desse uma passadinha lá, deixasse o seu comentário, deixasse o seu like e não se esqueça, se inscreve no canal, por favor. Eu também convido você aqui para também estar deixando aí o seu comentário, deixando aqui o seu like e se inscrevendo também no nosso canal aqui, EBD para Todos. Lá no nosso canal, nada além da verdade, nada além das verdades bíblicas. Lá você vai poder participar, lá você vai poder comentar assuntos polêmicos, assuntos aí que dá muito pano para manga aí, concernente à nossa fé, à nossa religião, o nosso dia a dia, assuntos para os jovens. Então nós estamos aí com comentários bons, nós vamos postar comentários maravilhosos, bons e também polêmicos aí para você poder deixar aí a sua participação, o seu comentário e também falar aí o seu pensamento concernente, amém? Então desde já quero aqui já estar agradecendo a todos por estar conosco, por estar participando conosco, pedir uma desculpinha aí do vídeo passado a qual nós colocamos, foi um pouquinho, ficou um pouquinho ruim a gravação, a imagem, porque eu mudei o estilo daqui da gravação aqui e acabei não mudando. Fui fazer a edição do vídeo, porque por enquanto ainda eu tenho feito a edição do vídeo, mas eu fui fazer a edição do vídeo e acabei mudando para uma outra plataforma, aí o vídeo acabou ficando ruim, aí eu postei mesmo assim, porque senão eu ia atrasar muito. Mas eu gostaria que você que se inscreveu, que tem se inscrito, que tem passado aí os nossos vídeos, que você continue conosco aqui. Nós vamos procurar estar melhorando, vamos procurar estar fazendo o melhor para que você venha a ter conteúdos bons, conteúdos de qualidade, e você possa também aprender juntamente conosco, que também estamos aqui aprendendo junto com você, tá bom? Então, desde já eu quero te agradecer, não se esqueça, gente, compartilhe o canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, deixe o seu like, vai lá no sininho, aperta lá, agora tem 3 opções, tem 3 opçõezinhas lá, vai lá na primeira opçãozinha lá, clica lá para todos, porque todos os vídeos aí vai para você e você participa juntamente conosco. Então vamos lá, vamos entrar aqui na nossa, deixa eu só apresentar para quem não conhece ainda, essa é a nossa lição, tá bom? Essa é a nossa lição desse trimestre, cada trimestre é uma. Então eu te convido aqui para estudar mais uma lição. O tema dessa lição, desse trimestre, é tempos, bens e talentos. Então esse é o tema central aqui da nossa lição, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então a mordomia, ela é uma questão de
cuidado, né, de trabalho, de serviço com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então nós temos que cuidar tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, desde já te convido, não se esqueça, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, gente, o nosso canal aí. Estamos aí com mais de 3 anos já, aqui a fio, deixando aí as nossas lições e queremos aí melhorar, queremos crescer um pouquinho mais o nosso canal, e eu conto com a sua ajuda, conto com a sua participação para que nós venhamos cada dia melhorar, porque sem você aqui a gente acaba desanimando e parando. Eu não quero isso, eu quero continuar fazendo aqui a vontade de Deus, levando aqui na simplicidade essa tão maravilhosa lição aqui para você e para nós, amém? Então vamos lá, hoje nós estudaremos hoje uma lição maravilhosa que eu gosto muito, né? Esse conceito pastoral, esse conceito vamos dizer assim, maravilhoso que nós precisamos, né? Familiar, esse contexto igreja, esse contexto divino, porque tudo está envolvido no meio, né? Está aqui envolvido nesse assunto que fala sobre a mordomia da família. Então nós iremos estudar esse assunto tão importante para a sociedade, sendo que hoje, meu querido, nós estamos vendo aí a dissolução, né? Essa dissolução que tem feito, ou que a mídia, a sociedade, que o governo mesmo, né, tem colocado em xeque, tem tentado rebater, tem tentado destruir, tem tentado acabar com esse conceito de família. Mas nós sabemos, né, nós temos convicção do que nós como cristãos temos convicção de que a família, ela é verdadeiramente... A família é essa parte da sociedade. Sem a família, sem esse contexto familiar, não existe sociedade. Então, a sociedade, governo, igreja, só existe por causa dessa instituição tão maravilhosa que é a família. Então, a família, gente, a família é a base da criação. Deus, lá no céu, quando criou, nós vamos entrar nesse contexto aqui, Deus lá no céu, quando ele começa a criar todas as coisas, você já vê o contexto de família ali. Então Deus não estava só. Deus não era um Deus inerte, sozinho no universo, que começa a criar as coisas porque ele estava abandonado, porque ele estava entediado, ou ele estava desgostoso de estar sozinho. Não. Gente, isso é uma bobagem, isso é uma besteira, tá bom? Quando nós olhamos para esse prisma. Mas quando nós olhamos para a verdade ali de Deus, da criação, nós vemos ali um Deus que já tinha esse contexto de família, porque quando ele começa a criar todas as coisas no Gênesis capítulo 1, que ele começa a criar todas as coisas ali, você já vê que ali já tem uma participação, né? Já tem uma participação do próprio Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos também em Provérbios, se eu não me falhar a memória, o capítulo 8 e o 9, você vai ver que o próprio Jesus, ele já se intitula que ele já estava na criação, ali no começo da criação ele já estava, porque ele criava e tudo foi criado por ele, né? O próprio João, no capítulo 1, se eu não me falhar a memória, também na sua carta, do Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala que tudo foi feito por ele. Vamos ler aqui rapidamente, só para nós não nos enganar aqui, mas o Evangelho de João, no seu capítulo 1, deixa eu pegar aqui, Evangelho de João, seu capítulo 1, ele vai falar algo interessante para nós aqui, que ele fala do próprio Jesus. Quer ver? Olha só. Capítulo 1, verso 1 de João, do Evangelho segundo escreveu João, tá? Ele diz assim, ó: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então, você vai ver que o texto aqui, ele já indica, né, que Deus não estava sozinho. Então o contexto familiar, o contexto de família, nós já vemos aqui lá no céu. Então não é novo. O contexto de família, o contexto dessa união maravilhosa, né,
dentre o homem e a mulher, que gera filhos, né? Nós vamos ver aqui também, já existia lá no céu, porque ele já deu exemplo de família, porque Deus, ele na sua criação, você já vê que ele não cria sozinho. Ele está com o Pai, ele está com o Filho, ele está com o Espírito Santo. Estou falando assim porque nós colocamos aqui uma trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele não estava sozinho. Ele estava ali com o Filho e o Espírito Santo ali em toda a criação. Então nós entendemos que Deus, ele nunca foi a favor do homem estar só, né? Então, tanto que também na sua criação do homem, aí ele olha para o homem e fala, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer para ele uma adjuntora, uma companheira que esteja com ele. E Deus quis também que o homem não ficasse sozinho, somente ele e a família. Ele fala, olha, enchei e multiplicai a terra. Então, o contexto de Deus dizer, né? É dizer assim, olha, crescei e multiplicai, fazei descendente, enche a terra com a sua descendência. Não morra, que a sua descendência não venha morrer, mas que a terra seja cheia pela sua descendência. Então, nós já vemos aqui o contexto de família diretamente do céu aí e feita aqui como uma instituição terrena também, amém? Então vamos lá, a mordomia da família, esse é a nossa lição de hoje, a lição de número 4, tá bom? Então eu convido você a entrar aqui, né, nas nossas lições aqui, lições é um S, tá bom? Mas vamos lá, ele diz assim, ó, Josué capítulo 24, verso 15, diz assim, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vamos ler de novo com mais calma, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué, no capítulo 24, verso 15, quando Josué, ele opta, né? Ele opta por servir a Deus, porque não tinha outro caminho, não existia outro. Enquanto os pais estavam servindo, estavam preocupados em voltar para servir os outros deuses, Josué fala, olha, eu e minha casa, eu e a minha família, nós não abrimos mão, nós continuaremos servindo ao Senhor, porque foi assim que os nossos pais, os nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, né, na própria criação ali, o próprio Adão e Eva, eles já deram essa dica para nós estarmos servindo ao Senhor aqui. A verdade prática diz assim, a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Então, gente, enquanto tem pessoas preocupadas, com tanta preocupação em agradar ministérios, em agradar portas abertas aí, né, igrejas grandes, enormes, grandes catedrais, esquecem de que a chamada maior para o homem é para cuidar da sua família. Como Paulo escrevendo em Timóteo, ele fala, aquele que não cuida dos seus, né, é pior do que infiel e negou a fé. Então você quer manter-se a sua fé em dia, intacta, cuida da sua família, porque a família é a base da sociedade, a base do governo e a base da igreja de hoje. Então, se nós não cuidarmos aqui da nossa família, se nós não tivermos o cuidado com os nossos, nós somos pior do que infiel. Então, nada vai valer a pena, não vai valer a pena. Mas a Bíblia diz que nós daremos conta da nossa alma, lógico, nós como seres ímpares, né? Nós como seres ímpares, nós daremos conta da nossa própria alma, mas nós como chefes, como detentores de uma família, nós daremos conta da nossa família, porque a família é a base de tudo. Se nós não cuidarmos dessa tão maravilhosa instituição que foi feita por Deus, nós estaremos aqui equivocados na nossa fé. Porque a fé, gente, a fé é isso. A fé é uma estrutura familiar. Então, uma família bem estruturada, uma família em paz, uma família que tenha a presença do Espírito Santo, a presença de Deus e que serve ao Senhor, é uma família abençoada. Logicamente que não é perfeita, porque perfeita é só o Senhor, mas é uma família que será muito abençoada por Deus, amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui, porque vai ficar bom aqui a nossa lição, tá bom? Então vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Josué, capítulo 24,
14, 15 e Efésios 5, 22, 25 a 28, tá bom? Deixa eu só virar um pouquinho aqui, para ficar um pouquinho mais aqui, pronto. Mas vamos lá, 24, Josué capítulo 24, verso 14, que vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa é aquela primeira fala, né, que Josué ele vai falar ali, que eu e minha casa, a minha opção, eu opto por servir ao Senhor, porque é assim que eu aprendi. Efésios capítulo 5, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha, gente, nós já tivemos uma lição há algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós tivemos uma lição na própria EBD mesmo sobre esse assunto, sobre família. E houve naquela época, naquela discussão, naquele debate, houve vamos dizer assim, um desconforto desse pensamento aqui. Porque muitas das vezes o cristão ele acha que o que o texto aqui de Efésios 5 ele está dizendo, ele fala que a mulher ela tem que ser subordinada, ela tem que se submeter ao marido às cegas, ela não pode ser questionadora, ela não pode ter opinião. Mas não é isso, não é nada disso que o texto diz. Ele não diz aqui para você se tornar uma subordinada escrava do marido, não é nada disso. Aqui a questão que Paulo escrevendo, ele fala sobre uma voluntariedade no servir, né, de estar do lado, porque o que Deus, né, o que nós devemos entender e o que Deus cria naquela oportunidade da criação do homem, Deus cria o homem como cabeça, mas porém Deus cria a mulher como a sua companheira. Por quê? Porque o homem sozinho ele é uma peça só, ele é algo que está faltando alguma coisa, porque foi assim que Deus viu o homem. Então quando Deus viu o homem ali sozinho, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque ele se tornaria uma peça sozinha. Mas quando Deus ele olha e vê que o homem estava só, ele diz, olha, eu vou fazer para ele uma companheira, para que esteja do seu lado. Então a mulher não é uma escrava do marido, como muitos evangélicos, muitos cristãos, muitas pessoas aí que têm uma cabeça voltada para isso, acha, né? E até mesmo hoje, né, esse contexto de feminismo, né, esse contexto tão nocivo aí para a sociedade, que a mulher ela é a autossuficiente, que ela tem o domínio, que hoje ela não necessita do homem, porque até mesmo na procriação, até mesmo na procriação ela pode se virar, ela pode fazer sozinha, mas não é nada disso que a Bíblia diz. A Bíblia ela nos dá uma diretriz da família, a Bíblia nos dá uma diretriz familiar, como se deve comportar o contexto familiar. Desde o princípio Deus cria o homem e ele vê o homem ali e fala, não é bom que o homem esteja só. Deus cria o homem como a cabeça da família, Deus cria a mulher como adjuntora, ajudadora, aquela que ajudará o marido. Enquanto o marido é um provedor da casa, a mulher é uma cuidadora, uma ajudadora do marido na família. Então
o homem, como cabeça, ele precisa da sua esposa ali que esteja do seu lado para estar cuidando da casa, ajudando na criação, na educação. Então, a mulher, ela tem um contexto mais lógico, ela tem um contexto mais de abraçar, de achegar, de aproximar, de trazer para si. O homem, ele é um pouco mais racional, ele tem aquela força física, ele tem mais essa explosão de se virar, de cuidar, de correr atrás, de trazer provisão. Mas a mulher, ela tem mais aquele contexto de cuidar da família. Mas isso não faz da mulher uma escrava, uma obrigatoriedade de submissão às cegas. Não, não é nada disso que o texto está dizendo. O texto está falando aqui na criação. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Homem como cabeça para ser o provedor da casa e a mulher como ajudadora para ajudar o homem nessa condição. Então o homem sem a mulher, ele é vazio, e a mulher sem o homem também é vazia, porque um foi feito para estar com o outro ali. Mas o contexto familiar, ainda além disso, é um contexto de que ambos se tornarão uma só carne. Nós vamos entrar aqui, falar sobre o conceito original de família no pensamento divino, que é a monogâmica, que é esse conceito monogâmico, heterossexual, né, e indissolúvel. Nós vamos falar sobre isso aqui, para que você entenda que Deus, ele tem esse projeto e esse protótipo de família. Então a família é isso, é uma família monogâmica, heterossexual e indissolúvel. Então, o que vai além disso, ou o que vai contra isso, é uma dissolução familiar. Então, esse é o conceito de família na perspectiva divina, tá bom? Mas vamos lá, para nós já entrarmos aqui, falar rapidamente, para não ser tão cansativo aqui na nossa lição. Mas a nossa introdução, para nós já entrarmos aqui no pensamento, na nossa introdução, diz assim: na presente lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Então, gente, isso é básico, tá? Isso é básico. Você faz parte de uma família, você nasce no meio familiar, você cresce no meio familiar e você também se desenvolve no meio familiar, e também você cria vínculos com outra família através da família. Então é uma família criando outra família. Então você sai do conceito, do contexto familiar, para você também montar, para você também ajuntar um outro conceito, ou até mesmo formar um outro conceito familiar. Então o que Deus fala para o homem ali, né? Deus conversando com o homem ali no Gênesis capítulo 2, e deixará o homem, né? Lógico que é Adão falando com Deus, e deixará o homem, seu pai e a sua mãe. Ele estava falando no contexto de o homem sair mesmo da casa ali dos pais, deixar a casa dos seus pais, e agora, ele deixando a casa dos seus pais, ele casará com uma mulher, que aí já dá, né, o conceito de casamento. Ele ajuntará, ele casará com a sua mulher, e ambos se tornarão família, ambos se tornarão uma só carne, que dessa carne virá aqui filhos, uma nova geração, um novo conceito de uma família estruturada em Deus. Então, isso é conceito de família aqui, tá bom? Então, essa é a base aqui. Gênesis, nas Escrituras, Deus revela desde Gênesis, nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel, quem dela não cuida, que está lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que eu já disse no começo aqui, que quem não cuida da sua família é pior do que infiel e negou a fé. Então você vê que a importância de você colocar a família em primeiro lugar. Lógico que você precisa colocar Deus acima de tudo,
né? Deus acima, não é o logo aqui de campanha de ninguém não, gente. Isso aqui é bíblico. Deus acima de tudo. Deus acima de todos, acima de tudo. Você tem que cuidar de si, mas a família é a base, é a família. Se você não cuidar da sua família, você perdeu a fé, porque a fé ela vem baseada também ali no contexto familiar. Então, se você não cuidar dos seus, você é pior do que infiel e negou a fé. Então, se você tem a sua família e você não cuida, você é pior do que o infiel. Você não tem condição de ser considerado como um fiel ou um salvo ou um crente a Deus, porque você deixou as suas responsabilidades familiares. Paulo, ele não fez ali questão de ter um casamento, porque a vida missionária de Paulo ela foi muito conturbada, ele teve muitas perseguições, por isso Deus até poupou Paulo de ter uma família, ter uma esposa, filho, porque talvez Paulo não conseguiria assimilar a sua vida ministerial, aquela chamada ministerial com a chamada familiar, com a família. Então, por isso que Deus poupa Paulo ali, de ele não ter ali tido esposa, filhos, né? Mas você vê os demais apóstolos ali, né? Todos eles tiveram as suas famílias, tiveram filhos, né? Mas vamos lá. O primeiro tópico aqui, falando, só entendendo, subentendendo aqui a lição, tá? A lição ela é caracterizada, nós temos falado isso todas as lições para poder ficar bem claro qual que é a estrutura da nossa lição. A lição ela é basicamente composta de 3 tópicos, né? 3 tópicos, raramente vem um quarto tópico, mas ela é baseada aqui de 3 tópicos, sendo que esses 3 tópicos ele também é caracterizado por de 2 a 3 subtópicos. Então, dentro desses 3 tópicos, tá? Cada um deles tem de 2 a 3 subtópicos, que cada um desses subtópicos ele vai abranger, ou ele vai trazer o abrangimento de cada parte da lição aí separadamente, para que nós venhamos entender. Então, o primeiro tópico aqui, ele fala sobre a família no plano de Deus, tá? Ele vai falar sobre a família no plano de Deus, com os seus 2 subtópicos aqui, falando sobre a instituição do casamento e a origem da família, que é esses 2 primeiros subtópicos aqui, do primeiro tópico. O segundo tópico aqui, ele vai falar sobre a mordomia da família, o cuidado, né? O serviço familiar que se deve a família ter. O seu primeiro subtópico aqui, ele vai falar sobre os princípios que regem o casamento cristão. Então, logicamente, né, que existe um princípio aqui para reger, né, o casamento cristão. O segundo, a prioridade da família, tá? Então, a prioridade que se deve dar à família. O terceiro aqui, que esse já abrange, né, 3 tópicos. O terceiro aqui, subtópico, é relacionamento entre pais e filhos, tá bom? Então esse é o terceiro subtópico. Já o terceiro tópico aqui, ele vai falar sobre a família cristã, sobre ataque, né, que é o que nós estamos vivendo hoje. Os dias de hoje está essa grande perseguição contra a família cristã, contra a família biológica, contra a família social, né, essa família que não é só contexto cristão, gente, que é família. A família não está baseada apenas num contexto cristão. Logicamente que ela veio de um costume, de um contexto cristão. Porém, a família, ela é a base social, ela é a base biológica, é a base social. Então, quando nós entendemos isso, nós damos mais importância à família, porque hoje nós vemos uma desconstrução, né? Uma desconstrução com essas ideologia de gênero, ideologia de feminismo, machismo. Então, para poder dissolver aí o contexto de homem, mulher, macho e fêmea, família, homem, esposa, filhos, porque hoje o conceito de família no pensamento dessas ideologias a família
o conceito de família é duas pessoas, não importa o sexo, não importa o que eles querem, qual é a proposta, se eles vão adotar, se eles vão ter um filho biológico ou não. Então, o conceito de família no pensamento, né, ou na cultura hoje, é um pensamento totalmente desconstruído dos costumes bíblicos, dos costumes tradicionais. Então hoje nós temos uma família mais no conceito mundano mesmo, né, assim dizendo, no conceito mais mundano do que até mesmo num conceito tradicional divino. Então, infelizmente, está se desconstruindo tudo que Deus quis aí que o homem fosse na sua lógica aí. Mas o segundo aqui, ataque da família, ideologia de gênero, que nós vamos rapidamente aqui. Então vamos lá, vamos entrar aqui rapidamente, correndo aqui. A família no plano de Deus, a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Foi o que nós já dizemos aqui. Antes mesmo, Deus já estabeleceu o casamento aqui. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 4 e 5. Gênesis 2, verso 24. Então, você vê que nós já temos aqui a Bíblia, tanto no Antigo, tanto na tradição judaica, no Antigo Testamento, né, na lei judaica, no Pentateuco, tanto ali, como nesse período maravilhoso que é o período da pós-lei, que agora é um período de graça, é um período de misericórdia, é um período do próprio nascimento e ministério de Cristo. Então você vê que no período aqui já pós, né, lei, já vem aqui um contexto também familiar. Então Jesus ele não veio mudar, né? Jesus ele não veio colocar uma pedra e mudar totalmente, radicalmente a lei, não. Jesus veio cumprir na íntegra aqui da lei. Então em Mateus ele fala sobre que ambos, o próprio Jesus utilizando o Antigo Testamento, o Pentateuco, ele diz que ambos se tornarão, homem e mulher, macho e fêmea, se tornarão uma só carne quando eles se casam. Quando eles se ajuntam em casamento com a bênção de Deus, ele passa a ser uma só carne, vivendo ali, juntos, vivendo unânime ali na sua família, na sua casa. Segundo, origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Então, olha, gente, eu fico pensando aqui, imagine e pense comigo, Deus ele cria macho e fêmea, Ish e Isha, né, que é o contexto de macho e fêmea no hebraico, Ish e Isha, é uma pessoa, um ser, né, um ser criado por Deus com um sexo biologicamente definido, macho, né, para uma reprodução com um outro ser criado com o seu sexo também biologicamente definido, fêmea, com o seu órgão reprodutor aqui. Então, tanto um como o outro, biologicamente se ajuntando, eles vão dar continuidade nessa descendência. Porque se Deus criasse macho e macho, ou fêmea e fêmea, não existiria que... né? Não existiria um conceito familiar, um conceito de vai, multiplique e enchei a terra. Então, não é somente, gente, preste atenção nisso, ainda que esse contexto aí, esse conceito de ideologias, eles querem mudar o conceito familiar, mas se você pegar aqui tanto no conceito de homem e mulher, de seres humanos, você vai ver que o conceito de macho e fêmea está não somente no conceito do ser humano, mas no conceito dos animais também. É definido por macho e fêmea. Você não vê um sexo paralelo a macho e fêmea no conceito dos animais. A mesma coisa no conceito das plantas, dos peixes, das aves. Então você vê que Deus ele criou macho e fêmea
tanto no conceito humano como no conceito dos animais, plantas e até mesmo, né? Então você vê que não existe. Mas alguém vai falar, e os hermafroditas? Você vê que existe os hermafroditas, mas isso não define ele como, olha, ele não tem um sexo biológico definido. Ele tem sim uma deformação no ser humano, ele tem uma deformação, mas ele tem sim um órgão que se desenvolve ali, tanto nas plantas como nos animais, eles mesmo sendo hermafroditas por eles ter, mas eles sempre têm um órgão ali que vai biologicamente criar um outro ser, porque senão não haveria esse desenvolvimento, né, esse crescimento, esse enchimento da terra com animais, plantas, porque eles têm que se desenvolver por causa que Deus assim fez, para que haja aí um desenvolvimento aí, uma criação de todos os seres aí, amém? Então vamos lá. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja. Gente, deixa eu só fazer uma colocação aqui rapidamente. Olha, tem muita gente querendo colocar Estado, né? Estado, o país, acima. Tem muita gente também querendo colocar essas pessoas que infelizmente não têm conhecimento das escrituras, ou até mesmo não se pega a leitura, ao entendimento das escrituras, tem querido colocar ou querem colocar a igreja acima da família. Não, porque você tem que priorizar, não, deixa a sua família, não, você precisa, deixa eu usar um assunto bem polêmico aqui, não, porque você precisa dar o dízimo, porque se você não dá o dízimo, você é infiel, você vai para o inferno. Gente, se a pessoa, ela tem uma família, ela precisa priorizar, a prioridade é a família. Por quê? Porque a igreja vem depois. A igreja, a igreja, eu estou falando não a igreja como um ser, como nós. A igreja, ela vem depois. A igreja instituição, ela foi criada depois, né? O próprio Cristo depois de toda a criação, depois de todas as coisas, ele institui a igreja, porque a igreja foi instituída lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ali subiu, né? Eu estou usando Atos dos Apóstolos porque foi ali que começa essa instituição igreja, essa igreja como uma obra filantrópica. Até então, as pessoas era a igreja de Deus, ou é a igreja de Deus ainda. Então, nós somos a igreja de Deus. A família é a primeira instituição, a primeira igreja. Então, se você não cuidar da sua família, se você deixar de dar o pão, de colocar o alimento na sua mesa para dar o dízimo na igreja, você é pior do que infiel. Você deixou que a sua família passe necessidade para poder levar um valor, um dízimo numa igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, sai dela, povo meu. Sai dessas enrolação, dessas mentiras. Infelizmente, muitos ministérios grandes, pequenos aí, têm enganado você, falando que você precisa priorizar a igreja e depois as outras coisas. Não, você precisa priorizar a família, você precisa priorizar a sua casa, depois você faz aí o que tem que fazer, porque é Deus em primeiro lugar, a família, você e a família, e depois a igreja. Amém? Então vamos lá. Só para nós entendermos aqui, falando sobre o quinto mandamento, tá? A mordomia da família, mas nós vamos falar sobre o quinto mandamento aqui já para nós e já para o encerramento aqui. Mas vamos lá, a mordomia da família. Os princípios que regem o casamento cristão. Há um mandamento ou um manual de união matrimonial. Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nele encontramos princípios universais e antemporais para o casamento, o que está, vamos dizer assim, baseado não tem um prazo de validade, né? Atemporal, ela não tem prazo de validade, então ele é atemporal, ela está além do tempo, do calendário, então ela vai além, né? Para o casamento. O princípio da monogamia, que nós já vamos entrar aqui rapidamente, que é o princípio da monogamia. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá sua mulher e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Então vamos voltar aqui, vamos passar aqui para nosso momento lousa.
tá? Só virar um pouquinho aqui para o nosso momento lousa aqui, aonde nós entendemos o conceito, que eu já dei até uma pincelada no começo, falando sobre esse conceito tão maravilhoso aqui, tá? Da família original no plano divino, tá? Então o plano divino é esse, um casamento, né? Um casamento ou uma família monogâmica, aonde monogâmica por quê? Porque é homem vezes mulher. Não é homem vezes homem ou mulher vezes mulher, tá? Ou homem e mais mulher, ou mulher e mais homem, não. É uma monogâmica, onde o homem mais a mulher, ou vezes a mulher, tornando-se uma única carne, ligados em Deus. Então o casamento, esse casamento monogâmico, ele é um casal homem e mulher, ligados, ambos uma só carne, ligados em Deus, porque quando o homem se casa, Deus, ele também tem que fazer parte desse casamento, porque é Deus que dá a bênção. Então quem dá a bênção não é o Papa, não é o padre, não é o pastor, não é o bispo, não é o missionário, não, é Deus que abençoa esse casamento. A bênção vem de Deus para o casamento. Então ele é monogâmico. Segundo, ele é heterossexual ou heterogênico, tá? Ele é heterossexual ou heterogênico, que é macho vezes fêmea, hétero de, vamos dizer assim, ser um sexo oposto, não um sexo igual que se choca, porque na física, na química, na biologia, na matemática, na eletricidade existem esses princípios. Eu estou usando aqui tudo porque é assim que funciona. Então, na física, né, na física e na química, existe aqui o componente macho e fêmea também. Existe o componente positivo e o negativo. Dois positivos não se atraem, dois negativos não se atraem. Dois positivos, eles não se ajuntam, pelo contrário, eles se repelem. E dois negativos também se repelem. Então você precisa de um positivo e um negativo. Por que um positivo e um negativo? Porque o positivo, ele precisa do negativo para poder se ajuntar. Então os dois tornam-se ambos uma só